passada. Então voltamos com essa, como disse o Vitinho, vai lá, Vitor, fala. Essa cena maravilhosa que a gente parou na semana passada, que é, né, indescritível. Ainda bem que tu é um fã de Einstein, né? Que o tempo é relativo, né? Semana passada não foi bem semana Semana passada. passada. Ninguém precisa saber disso, Kevin. Edita. Tá tudo bem, vamos fingir que foi semana passada e tal. E vamos voltar para o nosso segundo episódio, que mais uns 2 anos talvez a gente termine a primeira temporada. Fala, Diga, Vitor. Schubert. Sim. Não, é só. Hoje em dia a gente tem filosofias, não é nem filosofia o termo correto, ideias diferentes dos anos 90 em relação a cuidados paliativos, né? Ele já introduz de maneira bem ativa, enfim, a futilidade das condutas e a perspectiva de que a gente não vai conseguir reverter o quadro, que a doença é terminal, ela tem, pelo que eu lembro do episódio passado, do momento passado, é uma insuficiência cardíaca grave, já com fração de ejeção reduzida, pós-IAM, um quadro crônico bem realmente evoluindo com terminalidade. Hoje em dia a gente usa umas estratégias um pouquinho diferentes, né? Você não usa muito uma estratégia de jogar ao paciente a responsabilidade, né? Principalmente aqui no Brasil, é muito uma conduta mista. Você tem que entender os valores do paciente e tomar uma decisão médica junto aos valores da família e tentar explicar a situação para eles. Esse tipo de estratégia é mais associado à qualidade de assistência, é mais associado à satisfação do paciente, à satisfação da família, e você consegue resultados melhores nesse contexto, né? O clássico que os paliativistas sempre dizem, a gente não faz cardápio de paliação, né? Você não entrega para a família dizendo o que você quer que seja feito, tubo, droga, central, RCP, diálise. Esse é o grande ponto, né? Você não dá um cardápio, você entende a proporcionalidade do cuidado, entende os valores do paciente, da família e do que está acontecendo para tomar a decisão sobre o que é medicamente proporcional e aquilo que não é medicamente proporcional. Aquela história, né? Não tá no fast food para você escolher. Eu quero número 1, número 2, número 3, eu quero Nora, eu quero acesso profundo, eu quero PAM, eu quero tubo. Mas o meu tubo tem que ser o 7,5, não pode ser o 8. Isso realmente não cabe, né? Então, infelizmente, a gente ainda observa alguns colegas utilizando dessa estratégia, né? E, assim, principalmente no departamento de emergência. Então, assim, é muito injusto a gente passar essa bola toda para a família, no sentido assim, não é a técnica adequada. Imagina o paciente ali, né? O vozinho tá lá, é a esposa, a mulher da vida dele, e aí você fala, a gente pode fazer isso ou isso. O senhor quer que entube? Pô, óbvio que o cara não vai pensar 2 vezes, ele tá com um sofrimento emocional muito grande. Então, acho que essa abordagem que a gente precisa trazer para as pessoas entender que você tem que acolher, porém demonstrar que assim não há nada medicamente factível que vá reverter o quadro clínico em questão. Eu acho que essa mensagem que a pessoa precisa entender, e eu acho que o ponto positivo desse diálogo que a gente acabou de assistir é que ele deixa claro que ele não vai deixar de tratar o paciente, ele só vai deixar ele mais confortável. Então, cuidados paliativos não significa você, jogou a toalha, vai deixar morrer, não. Você vai tratar a pessoa de acordo da proporcionalidade à fragilidade da pessoa naquele momento. Então, como ele falou, soro, antibiótico e medidas de conforto. Então, eu acho O que eu vejo é que tem, assim, para quem está no hospital, principalmente no hospital pequeno, que não é referência, você entubar esse paciente resolve teu problema. Não é o que é melhor para o paciente, mas ou é um paciente que está entubado, daí se está entubado eu tenho que transferir, né, porque não pode ficar no meu hospital pequeno, ou se não aguentar a intubação e morrer, também resolveu o problema do médico, né? Então eu acho que o tem doutor ainda fez de tudo. é bem isso. Então eu acho que ainda tem isso de, tipo, você cuidar do paciente, você paliativar o paciente, dá muito mais trabalho. Você conversar com a família, você aí ver qual que é a proporcionalidade de cuidado, você vai ter que
ajustar o teu pronto-socorro para, né, fazer os cuidados de fim de Acolher, vida. né? Tem que ter um acolhimento, uma sala para você acolher, tem que ter um leito reservado para a família poder ficar junto. É muito mais fácil meter um Infelizmente, tubo e resolver o teu problema, né? Gente, a angústia da paliação nessa fase inicial, essa dúvida realmente é mais difícil do que só fazer o procedimento e vida que segue, né? Impossível, né? Tive experiências ruins com isso já. I don't think she ate anything until the reception. Did you, honey? Everybody had the same E buffet. isso de vir o médico da família na emergência para cuidar do teu paciente. eu acho Ah, ótimo. Eu acho uma boa Eu também. tenho uma opinião muito impopular, mas assim, eu acho ótimo, porque é menos um problema para pensar. O médico vai ver, o médico vai resolver, vai conversar com a família. Eu sou muito pragmático, cara, o filho é teu, cara, o filho é teu, irmão, resolve. Mais um, menos um, minha sala tá lotada, não vai fazer a menor diferença. Eu concordo Entendeu? bastante com o Schubert. Nesse argumento dele é válido de diminuir a minha carga cognitiva e eu ter que tomar menos decisões. Eu acho um argumento super válido. E eu fico bem satisfeito quando é de médico bom que eu confio. Agora, a grande dificuldade é você ter que fazer iatrogenia, você receber iatrogenia e ter que ser condizente com iatrogenia. Aí é fogo mesmo. Você não está concordando com a conduta e você ser obrigado a fazer. Enfim, já tem relatos muito esdrúxulos em São Paulo de médico que foi obrigado a fazer aminofilina para o manejo de choque séptico porque o médico assistente acreditava que não existia, que noradrenalina não é para manejar sepse, que sepse é com aminofilina e que não era para fazer a noradrenalina. E aí ele leva o paciente para UTI, paciente que estava descompensado no quarto, ele leva o paciente para UTI. Quando chega na UTI, ele recusa fazer nora. Quando chega na UTI, a médica, a equipe da UTI decide por fazer o que o assistente queria, botar a aminofilina. O paciente vai para 40 de média, quase para sem a nora, quase para sem a nora e tem que ligar as pressas noradrenalina. É fogo você ser condizente com uma iatrogenia dessa, né? Como que você justifica ter tirado a aminofilina e colocado noradrenalina para manejo de choque séptico? Não tem argumento, né? Esse é o grande ponto. Eu No acho, fim das Vitor, contas, que ainda é você que está assinando, né? A conduta ainda é tua. Se está no hospital, o cara não trabalha naquele hospital, o paciente ainda é teu. Ele é um auxiliar, né? Que vai te dar uma segunda opinião, você vai ouvir, mas a responsabilidade, pelo que eu entendo, você ainda é o assistente, né? Então, teoricamente, pelo CREMERGE, né? CREMERGE não, pelo CRM, né? Os CRMs, a responsabilidade ela é compartilhada, né? A partir do momento que tem o médico do paciente. O paciente tem o direito de escolher o médico que vai assisti-lo. Então, se foi efetivamente uma escolha do paciente ser atendido por aquele profissional, a autonomia do paciente ela é soberana, né? Então, isso é o código de ética. Por outro lado, tem a autonomia do profissional médico. Mas a autonomia do profissional médico não pode incorrer em iatrogenias, né? Então é o caso de graças a Deus eu nunca passei por uma situação parecida com essa, Vitor, porque eu confesso que Daniel, eu faria o que é indicado, certo? Exatamente. Botaria na prescrição o que ele quer, mas eu também botaria o que eu quero. Entendeu? E assim, eu escreveria no prontuário, médico, assistente, plano de tal, registro tal, pediria uma ordem por escrito e assinado e carimbado, entendeu? E falar de boca as palavras o vento leva. Eu sei que nos hospitais chiques da vida, essas coisas elas são um pouco mais complexas. Telefone. Mas é telefone, mas assim, meu amigo, com todo respeito ao senhor, doutor, essa conduta precisa ser dada por escrito, tá? Por escrito, carimbado e assinado. Tá? Para poder ser realizada pela equipe de enfermagem, porque eu não vou fazer essa conduta. Então, assim, até porque se a gente for do ponto da medicina legal agora por esse lado, a partir do momento que você causa dano ao paciente, isso vira um processo médico legal, você tem aí um problemão na tua mão, porque quem prescreveu, na verdade, foi você. Sim, exatamente. Então, o advogado vai em cima de você. Então, só existe o prontuário, né? Se o carimbo é o teu, a responsabilidade é tua. O prontuário
Prontuário é a sua defesa. Então, assim, no caso, se eu estou no lugar do Benton, eu escreveria no prontuário minha suspeita, eu escreveria que entrei em contato com o médico assistente foi ver o paciente, orientou fazer isso, e deu alta para o paciente. Então, dou alta conforme médico assistente, realizando as seguintes considerações, que acredito que para o melhor interesse do paciente seja isso, porém o paciente concorda com a conduta do médico assistente. Pronto, alta, beijo, me liga, daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu. Ou talvez até pede pro cara carimbar junto, né? Ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a minha opinião. Eu vou botar isso no prontuário. Não tem que, não precisa carimbar junto. A gente sabe que essa não é a realidade. O cara tem que Mas só dar ordem pro escrito. sim, então, tu quer dar alta pro teu paciente, beleza. Dá alta e Isso bota. é um tema. Se eu sou especialista e eu quero internar um paciente, eu preciso de autorização de outro especialista, tá tendo um desequilíbrio nesse. Eu tenho que pedir autorização. Pô, não, mas a conduta, eu sei que esse paciente precisa internar. Eu, especialista, acho isso. Indiquei. E daí eu tenho que pedir, né, autorização para o adulto responsável. E daí tem alguns lugares que fizeram o contrário. A emergência pode fazer meio que um fast track e internar sem pedir autorização. Só que daí o conflito inverte, né? Continua sendo desequilibrado. Que daí tu interna sem a ciência ou sem a conivência, sei lá, sem a decisão compartilhada do outro especialista. Então, E aí começa XYZ, disse, essa patologia não é minha, por que você internou esse vozinho constipado para geriatria, sendo que devia ter internado para cirurgia, e aí fica a briga eterna entre o que é meu e o que não é meu. E daí eles falavam que não tem como você, assim, é difícil você ter um equilíbrio de poder entre as partes e isso vai gerar conflito. Então. O grande papel do médico emergencista é gerenciar os conflitos, né? E tentar fazer com que as pessoas façam o que você quer que faça, né? Eu acho que tentar, não é essa a resposta, Sugar. A resposta é tentar fazer o que é melhor para o paciente. Se isso é coincidentemente aquilo que o emergentista quer que seja feito, isso é coincidência, entendeu? E aí a gente acho que isso parte do princípio que a gente quer o melhor para o doente, né? Mas não, nem sempre. A gente quer o que é melhor para o paciente. Esse é o argumento. É isso que tem que ser feito. Mas o que é melhor para o doente, eu acho que muitas das vezes, cara, a gente se exime um pouco da responsabilidade, e aí eu vou chamar um pouco a batata para frente, porque pensa, né? Que a gente às vezes não pensa, principalmente quem trabalha no SUS, né? Assim, quem trabalha em grandes hospitais, e você está nessa posição de internar o doente, ainda mais hospital universitário, né? Torrezinhas de cristal, que cada feudo tem o seu. Realmente tem coisas que pode até parecer, esse exemplo que você deu, pode até parecer justo, entre aspas, internar um doente que, por exemplo, é de uma especialidade, vamos fazer urologia, né? O doente tem uma pielonefrite com uma ureterolitise. Teoricamente, é um paciente que a urologia precisa ver. Mas se você sabe que o doente não é cirúrgico, naquele momento, pelo menos, o especialista já te falou que não é cirúrgico, ou você sabe porque você sabe dos tamanhos das pedras, você estudou e você sabe que a conduta do especialista é XYZ. Se você interna esse doente na urologia, por exemplo, você perde um leito de urologia. O que é mais fácil? Você ter leitos de clínica médica ou leitos de urologia? Na organização do sistema, é mais fácil ter leite de clínica médica. Então, um doente que eu posso facilmente manejar com antibiótico, terapia venosa, vigilância de tudo lá, vai ser melhor para o sistema e para o doente se ele vai ficar numa enfermaria de clínica médica, por exemplo. Então, é esse negócio que a gente precisa pensar também. Então, se eu tenho, por exemplo, a constipação, beleza, tem que internar uma constipação. Cara, constipação não é cirurgia. O cara da geriatria pode chiar o que ele quiser chiar, mas não é cirúrgico. Ninguém vai abrir uma barriga para tirar cocô de dentro do intestino. Não vai fazer isso. E eu não vou ocupar um leito, desculpa, de cirurgia com uma constipação. Não vou, porque é mais raro você ter leito cirúrgico. Quero que meu cirurgião esteja operando, quero que esteja rodando a roda do meu sistema. Então é isso que ele precisa entender e a gente tem que fazer ele entender isso. E esse que é a grande arte do negócio. O problema é que nem sempre os especialistas vêm desse jeito. Eu concordo absolutamente com você.
E no HC é algo que a gente tem feito de rotina, porque como eu tenho liberdade para escolher o que vai internar pela clínica médica, e porque a gente tem uma enfermaria de retaguarda que é da mesma equipe do pronto-socorro, eu tenho liberdade de escolher esse paciente. Então, a gente tem abraçado muito paciente que normalmente não é da clínica, muitas aspas aí nesse meio, porque a gente sabe que esse paciente não tem demanda cirúrgica. O exemplo clássico é esse que você deu, da pielonefrite com cálculo pequeno, ou então, outro clássico, a gente teve um TCE moderado, o vozinho que tá meio grog, que tem um pouquinho de sangue na cabeça, mas é leve, e que precisa de monitorização e toma daqui a um tempinho. Esse paciente, a neurocirurgia não faz nada. Aí a neurocirurgia frequentemente não tem perna suficiente, porque é a especialidade com menos residente proporcionar a quantidade de paciente. Eles não têm perna suficiente para evoluir o doente, para deixar cuidados de internação hospitalar, para checar exame do paciente, para reexaminar ele com frequência. É melhor ele ficar internado pelo PSM, pelo pronto-socorro de clínica, mesmo sendo um paciente neurocirúrgico por definição, porque é um TCE, só que é um TCE que ninguém vai operar. Então a gente tem feito muito isso e eu acho que o seu argumento é super aí, válido. Vitor, permita-me discordar de você, mas assim, deixar internado no PS, para minha cabeça, não existe. Não, Entendeu? concordo com você, porque, então, assim, porque a gente tem que fazer o que existe, eu concordo com você, esse paciente deveria não estar no pronto-socorro. Pronto-socorro, cara, isso não existe na minha cabeça, né? Claro que... Não, eu concordo com você, porque isso é eu feito acho que porque é o que não tem que ser é a o que mesma sobra. equipe da emergência que tem que passar a visita onde não estão internados. Você tem a clínica médica para isso. O cara faz 2 anos de residência para isso. As habilidades são totalmente diferentes, entendeu? Então, assim, beleza, você pode até ter uma enfermaria. Tenha lá a sua enfermaria que o doente fica internado na emergência. Porém, quem vê esse doente é o clínico, não é o emergencista. Na minha cabeça, pelo menos, né? Então, assim... Não, eu concordo com você, não é esse o meu argumento. Esse tipo de enfermaria, ela existe como exceção, porque não tem outro jeito. E, enfim, as equipes se formam e as equipes vão se formar. E hoje em dia é muito mais prevalente o médico que tem o mesmo contrato de porta, ele vai ter contrato para evoluir a observação do pronto-socorro, o paciente que está 3, 4, 5 dias. Não estou dizendo que ele não vai, é esse meu ponto. Meu ponto não tem nada a ver com a filosofia do que é medicina de emergência, do que é medicina interna, do que é terapia intensiva. Não é isso que eu estou discutindo com você. O que eu estou querendo discutir é onde nós vamos alocar um doente que não é cirúrgico, mas que é uma patologia cirúrgica. É esse meu ponto, é isso que eu estava querendo discutir com você. Isso aí é outra discussão que eu acho super válido o seu argumento, é algo que a gente tem brigado tanto dentro do HC quanto em outros serviços, para a gente modificar aí o perfil do que o médico emergente está fazendo no dia a dia. Eu concordo em absoluto que não deveria ficar paciente comigo passando visita com eles. Eu concordo com você. Só que essa não é a realidade que está disposta no pronto-socorro. Se o argumento é esse, do doente que tem uma patologia cirúrgica, não é cirúrgico, então assim, ele precisa ser liberado pela clínica cirúrgica que falou que não é cirúrgico. Essa é a minha concepção. Se o doente está com sangue na cabeça, corre o risco dele virar cirúrgico, no sentido de que eu não dei alta a especialidade não deu alta, ele é um doente que é visto pela especialidade. Então, assim, é diferente do AVC hemorrágico. AVC hemorrágico, não tem que botar DVE, tá bem, beleza, isso aí é uma patologia clínica. Agora, o doente de um TCE com sangue na cabeça, é um subdural pequeno, um epidural, está em tratamento conservador, quem está vendo é especialidade cirúrgica, é a neurocirurgia. Neurocirurgia liberou? Beleza. O doente vai de alta, inclusive, porque eles liberaram, tem porque manter o doente. Mas aí eu acho que tu está se contradizendo um pouco, Schubert, que tu falou que tem que tentar fazer o leito de neurocirurgia mais raro, e se tem condição de dar mas calma aí, uma coisa assim, é o doente que vai ser definido a patologia cirúrgica. Por exemplo, é um doente que é o exemplo que o Vitor deu. O vozinho bateu a cabeça. Tem sangue na cabeça. Tem que repetir a tomografia para definir se vai ser cirúrgico ou se não é cirúrgico realmente. Até definir se é ou se não é do neurocirurgião. A partir do momento que ele definiu não é cirúrgico, beleza. Quem assume é a clínica médica. Na minha cabeça. Tá, mas o teu primeiro exemplo, que foi o da pielonefrite obstrutiva com cálculo pequeno... Porque eu sei que não é cirúrgico. Se eu mandar a imensa maioria dos pacientes não é cirúrgico, mas existe um paciente que vai entrar em choque séptico, existe um paciente que vai ter que drenar, entendeu? Doente é clínico. Mas esse paciente vai precisar drenar.
Se ele entrar em choque Se séptico ele com for uma pedra nefrite uma pedra obstrutiva, fechada, ele pode ele vai ser, precisar passar um mas aí ele é difusor. cirúrgico, aí ele é da urologia. Mas esse é o meu argumento. Mas Você aí não que sabe, tá. você tá observando ele. Você tá observando ele 2, 3 Não, a dias. pedra de, Esse sei é lá, o de ponto. 3, uma pedra de 3. Mas Não daí é então cirúrgico. vamos procurar um score de vozinho que não Esse é sangra o mais do ponto. que já Não dá, sangrou. você não tem como definir isso do que é o que não é clínico, o que é cirúrgico desse jeito. Não dá. Para mim faz muito mais sentido ser cirúrgico o paciente que é pós-operatório, o resto todo é da medicina interna. Isso é muito Não, mais isso comum eles também, para fazerem mim, isso faz mais sentido. no Mas fala para a departamento de medicina emergência. interna. Pré-op é tudo na medicina interna, eu concordo com você. Urgência aguda, paciente agudo, paciente com. É tudo na medicina interna, independente do que for. Agora, indicou, a partir do momento que indicou cirurgia. A partir do momento que indicou cirurgia ou está em pós-operatório, aí isso que é o meme da minha emergência hoje. Inclusive, Ok. assim, é sempre bom conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém. Muito Mas, bom. mas é interessante, assim, essa perspectiva, né? Porque hoje em dia a gente não discute muito sobre saúde mental. Quer dizer, discutimos mais do que discutimos há um tempo atrás, né? Então, assim, você realmente, entre aspas, casar com a medicina, isso acaba sendo problemático para você, né? Para sua vida pessoal, para os seus momento coach, para os seus relacionamentos, né? E assim, a tendência é, uma vez que você foca, isso é bastante comum de você ver os residentes, né? Que estão, teoricamente, sob uma maior pressão de carga horária, eles evoluírem muitas das vezes com burnout, né? E aí você entra num círculo vicioso, porque a estrutura ela é feita para gerar uma despersonalização sua como identidade como individual. Isso é toda a formação da faculdade de medicina, se parar para pensar, né? Mas hoje em dia menos. Mas antigamente era basicamente isso. Você não é mais um cidadão, você agora é um Você é médico. um estudante de E medicina. você é um estudante de medicina. É engraçado que até você tem uma carteira de identidade diferente, então você realmente não é mais um cidadão normal, você agora obedece outras regras. E a tendência é isso se despersonaliza. E na residência, o ápice de tudo isso, a partir do momento que você está ali aprendendo efetivamente a arte do ofício, né? Então, aquela coisa clichê do equilíbrio ser fundamental, mas claramente a gente está vendo aí, Dr. Green, ele está como Chief Resident aí, eu acho que é a primeira temporada, né? Ele ainda é o Chief Resident, fazendo uma carga horária absurdamente alta no hospital. Praticamente você vê nos plantões, que é engraçado, que depois que eu tive um outro olhar, você não vê ele sendo supervisionado por praticamente ninguém, né? Então ele é o cara que supervisiona os outros, porém ele ainda é residente. Isso é algo interessante, porém coloca muita pressão sobre ele, porque provavelmente, né, vai ter outros episódios que mostram ele mergulhado em livros, né, estudando. Então, assim, ele também trabalha igual para chuchu, e aí ele ainda está tendo que estudar e supervisionar vários outros médicos da equipe dele, digamos assim. Então, você tem um cara que está, se não está, ele está entrando em burnout, né? Claramente você vê isso nesses primeiros episódios. Claro que ele lida muito bem com isso, porque a gente vai ver nos próximos, mas eu acho que a gente precisa ficar atento a isso, né, Vitor? Concordo, não tem muito o que adicionar, não. Vida de residente é difícil. Não tem muito o que falar, não. E mesmo depois que a gente acaba de formar, eu tive mais impacto disso depois que eu formei do que durante a residência. Mas isso teve a ver com, enfim, minhas características pessoais e como que a minha rotina estava se estabelecendo. Cada um responde do jeito que consegue, né? Por outro lado, eu acho que uma coisa que me chamou bastante atenção quando a gente criou o grupo e foi ver quando que a gente teria horário disponível para se juntar e gravar, de rotina, acho que ninguém faz plantão noturno, né? Eu não faço plantão noturno, É, só em situações de exceção também. também. E fim de semana fixo também. Aí não. Fixo é uma coisa muito engraçada de você falar, né? Assim, mas não é, né? O famoso
semana sim, semana não, semana também. Aí você trabalha em 5, 6 lugares diferentes. Aí quando você vê, sua agenda tá confusa. Você Mas, trabalha todo final de semana porque você tem dia sim, dia não, semana sim, semana não em vários. mas acho que é uma questão organizacional, né? E eu tenho um planejamento, né? Claro que a gente não é coach, né? Então, assim, eu não vou ensinar ninguém como dirigir um helicóptero, mas a ideia é justamente a gente estar aqui trocando essa ideia para vocês, quem está ouvindo a gente, assistindo a gente em casa. Clichê, porque tem que ser clichê, a gente é carioca aqui, ó. Carioca tem que ser A gente clichê. não. A gente não. Você é. Então, ó, atividade para não virar saudade, irmãozinho. Presta atenção na tua saúde mental. Isso é verdade. Tá. Não vira saudade. Tava certo. Enfim, é isso. É isso. Então, a atriz que estava ali como mãe dela aparece em 3 episódios do ER. Então eu acho que muda mais pra frente, né? Porque a mãe dela aparece mais do que 3 vezes. Talvez ali no terceira, quarta temporada tem alguma coisa com a mãe dela mesmo. Então. Tem. Daí eu acho que é outra atriz. Mas, bom. Trivia sem ser da medicina um pouquinho. Trivia. Tem que dar uma editada. Esse aí tem que dar uma editada boa, hein? Provavelmente a hora que botar no YouTube Quer ele pausar vai logo cortar. a gravação pra gente não perder tanto tempo? Então tá bom.